Capítulo 1. Os conceitos de justiça e maldade podem mudar dependendo da perspectiva de cada um. Talvez fosse por causa do cansaço extremo, mas comecei a pensar em coisas que normalmente nunca passariam pela minha cabeça. Reflexões filosóficas não combinavam comigo. Ainda assim, ali estava eu, perdido nesses pensamentos. Sentia a minha consciência a desaparecer aos poucos. Os meus sentidos tornavam-se cada vez mais distantes, como se estivessem a ser arrancados de mim. Tudo que eu queria era chegar a casa, deitar-me na cama, ler um mangá, ver um anime ou passar horas a jogar algum RPG ou visual novel feito para o público masculino. Mas, em vez disso, o único que ocupava minha mente era aquele maldito jogo. Um otome game. Um simulador de romance destinado ao público feminino. Funcionava de forma semelhante aos gal games, aqueles feitos para homens, mas era exatamente o oposto. Em vez de controlar um rapaz rodeado de heroínas, a protagonista era uma rapariga, enquanto todos os interesses amorosos eram homens. Sinceramente, nunca imaginei que acabaria por decorar a história de um jogo daqueles. Fechei os olhos e tentei afastar aquele pensamento, mas foi inútil. As memórias do jogo continuavam a surgir. Sempre que escolhias uma das opções que apareciam no ecrã, o medidor de afeto de um dos personagens aumentava ou diminuía. Lembrei-me da capa do jogo. Nela estava um rapaz bonito, a passar a mão pelo cabelo com um sorriso confiante. O príncipe herdeiro. O principal alvo de conquista e, segundo a história, o rapaz mais popular de toda a academia. O primeiro encontro entre ele e a protagonista era ridiculamente conveniente. Ela esbarrava nele por acaso e, apesar de estar diante do herdeiro do reino, tratava-o como se fosse uma pessoa qualquer. Deixei escapar um longo suspiro. Já tinha visto aquela cena vezes suficientes para decorar de cor. Só pode ser uma piada. É impossível alguém viver naquele país e não reconhecer o próprio príncipe herdeiro. Mesmo assim, a protagonista fingia não saber quem ele era. Que atuação conveniente! Ou talvez fosse apenas uma protagonista absurdamente astuta. O mais impressionante era que o príncipe não parecia desconfiar nem por um segundo. Realmente não sabe julgar o caráter das pessoas. Fechei os olhos outra vez. Queria esquecer aquele jogo. Mas, ironicamente, era a única coisa em que conseguia pensar. Eu tinha sido atropelado. O impacto ainda parecia ecoar pelo meu corpo, mesmo enquanto sentia a minha consciência desaparecer aos poucos. Então, era assim que eu ia morrer. Apesar disso, a única coisa que ocupava os meus pensamentos era aquele maldito jogo. Um otome game. A história decorria num mundo de fantasia, repleto de espadas, magia e monstros. O reino completamente diferente da Terra. À primeira vista, parecia um cenário medieval comum, com reis, rainhas e nobres. No entanto, bastava olhar para o céu para perceber que aquele mundo estava longe de ser normal. Dirigíveis cruzavam as nuvens. Cavaleiros vestiam armaduras que mais pareciam máquinas de guerra de alta tecnologia. Era um estranho cruzamento entre fantasia e ficção científica. A protagonista era uma simples rapariga do campo. Uma plebeia. Mesmo assim, por alguma razão, recebeu autorização para estudar na academia reservada à nobreza. Graças a essa exceção, acabou por chamar a atenção do príncipe herdeiro e de vários jovens aristocratas, envolvendo-se em conspirações, disputas políticas, guerras e, claro, romances. No fundo, era uma mistura de aventura, guerra e simulador de encontros. E havia um detalhe que nunca conseguia engolir. Aquele mundo favorecia descaradamente as mulheres. Tudo porque a minha irmã me obrigou a comprar aquele jogo, foi por causa disso que atravessei a rua naquele momento. E foi por causa disso que morri. Quando me levantei, segui com o olhar a direção para onde a aeronave desaparecia. Ao longe, um mar azul estendia-se até ao horizonte. Algo estava errado. Eu não sabia explicar o que, mas aquele mar parecia diferente. O que é isto? Dei alguns passos em frente. As minhas pernas perderam o equilíbrio e tropecei, caindo de joelhos na relva. Ai! Instintivamente apoiei as mãos no chão.
Foi então que congelei. As minhas mãos eram pequenas. Pequenas demais. Olhei rapidamente para os meus braços, depois para as pernas. O meu corpo inteiro tinha encolhido. Não, não era isso. Eu era uma criança. Por um momento pensei que estivesse a sonhar. Mas a dor da queda era real. O vento que soprava sobre a minha pele também. Respirei fundo. Entrar em pânico não ia resolver nada. Primeiro precisava de entender onde estava. Levantei-me novamente e comecei a caminhar. As minhas pernas curtas tornavam cada passo cansativo, mas continuei em frente, guiado por um pressentimento estranho. Depois de vários minutos, finalmente cheguei ao meu destino. Uma cerca de madeira impedia qualquer pessoa de se aproximar demasiado da borda. Aproximei-me devagar. E olhei para baixo. As minhas suspeitas estavam certas. Era uma ilha flutuante. Uma enorme massa de terra suspensa sobre um oceano sem fim. Por alguma razão, aquela paisagem parecia-me perfeitamente normal, mas, ao mesmo tempo, sabia que não devia existir. Ergui lentamente a mão em direção ao sol. No instante em que a luz atravessou os meus dedos, uma dor aguda atravessou a minha cabeça. Ai! Imagens começaram a surgir. Uma. Duas. Dezenas. Centenas. Era como se estivesse a assistir a vida inteira de outra pessoa. O rapaz. Uma infância comum. A escola. Amigos. Mangas. Animes. Videojogos. A irmã irritante que o obrigou a comprar um Otome Game. O acidente. O caminhão. A morte. Tudo parecia incrivelmente real. Como se aquelas memórias fossem minhas. E, no entanto, não eram. Levei ambas as mãos à cabeça. Quem? Era estranho. Lembrava-me de toda a vida daquele homem. Dos seus gostos. Das suas memórias. Até dos seus arrependimentos. Mas havia uma coisa que simplesmente desaparecerá. O nome dele. Por mais que tentasse lembrar-me, era como se alguém o tivesse apagado à força. As minhas memórias atuais, e aquelas memórias, começavam lentamente a fundir-se. Eu já não conseguia distinguir onde terminava uma vida e começava a outra. Olhei para o céu, para além da cerca. O que aconteceu comigo? Não esperava uma resposta. E, como era de esperar, ninguém respondeu. Quando o sol começou a desaparecer atrás do horizonte, decidi voltar para casa. Na verdade, eu não queria voltar. Lembrava-me de ter vindo até aquele lugar apenas para fugir da realidade. Mas também sabia que, se demorasse demasiado, escureceria. As minhas pernas moveram-se quase por instinto. Quando finalmente cheguei, parei à entrada. A porta permanecia aberta. O silêncio era sufocante. Entrei devagar. E lá estavam eles. Os corpos dos meus pais. Imóveis. Sem vida. O cheiro da morte impregnava toda a casa. Já tinha passado uma semana desde que morreram. Uma semana inteira. E eu nunca tive coragem de lhes dar um enterro digno. Apenas continuei a viver naquela casa, fingindo que, de alguma forma, tudo voltaria ao normal. Baixei a cabeça. As lágrimas ameaçavam cair. Foi então que uma janela azul translúcida apareceu diante dos meus olhos. Ela flutuava no ar. Como se existisse apenas para mim. Sistema de masmorras detectado. Analisando hospedeiro, compatibilidade confirmada. Sistema de masmorras a iniciar, fiquei completamente imóvel. O que era aquilo? No instante seguinte, o mundo à minha volta distorceu-se. A casa desapareceu. O cheiro da madeira apodrecida e dos cadáveres foi substituído por um ar úmido e frio. Quando voltei a abrir os olhos, encontrava-me num lugar completamente diferente. As paredes eram feitas de pedra escura, iluminadas apenas por cristais azulados incrustados no teto. Uma caverna. Antes que pudesse observar melhor o local, uma janela azul apareceu diante de mim. Masmorra de nível 1 objetivo. Elimine todos os monstros. Boa sorte, utilizador. Logo abaixo, outra janela surgiu. Informação nome. Luxidade. 5 anos raça. Humano nível. 1 força. 3 velocidade.
4 reflexos. 5 magia. Isto é mesmo um sistema. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, ploc. Um pequeno ser gelatinoso caiu do teto. Era uma esfera azul transparente, pouco maior do que uma bola de futebol. Um slime. Assim que me viu, começou imediatamente a saltar na minha direção. Ei, espera! O meu corpo reagiu antes da minha mente. Dei um passo em frente e desferi um soco. Puff! O corpo gelatinoso explodiu como uma bolha de sabão, transformando-se em pequenas partículas de luz. Mais um XP. Foi fácil demais. Antes que pudesse processar o que tinha acontecido, outro slime apareceu. Depois outro. E mais outro. Respirei fundo. Já que tinha de lutar, então lutaria. Durante vários minutos, continuei a derrotar um slime atrás do outro. Soco. Puff. Pontapé. Puff. Desvio. Contra-ataque. Puff. Sem perceber, os meus movimentos tornavam-se cada vez mais naturais. Quando o último slime desapareceu, uma nova janela surgiu diante dos meus olhos. Parabéns! Subiu para o nível 2. Recompensa. Todas as estatísticas aumentaram em mais um. Sorri pela primeira vez desde que acordara naquele mundo. Então é assim que funciona. Abri imediatamente a janela de estado. Informação: nome, luxidade, 5 anos, raça, humano, nível 2 força, 4 velocidade, 5 reflexos, 6 magia, 2. Olhei para as minhas mãos pequenas. Ainda era apenas uma criança de 5 anos. Mesmo assim, conseguia sentir o meu corpo mais leve, mais forte. A diferença era pequena, mas existia. Se cada nível aumentasse os meus atributos, então talvez, só talvez, eu pudesse sobreviver naquele mundo. Depois de sair da masmorra, voltei para casa. O cansaço acumulado caiu sobre mim de uma só vez. Mal consegui deitar-me. Apaguei no mesmo instante. Quando acordei na manhã seguinte, senti-me um pouco melhor. Ainda havia muitas perguntas sem resposta, mas ficar preso dentro de casa não me ajudaria em nada. Saí para caminhar pela aldeia. Enquanto passava pela praça, ouvi um grupo de homens a conversar. Uma parte da conversa chamou imediatamente a minha atenção. O meu filho já está quase na idade de entrar para a Academia dos Nobres. Que sorte! O meu ainda vai ter de esperar alguns anos. Espero que, pelo menos, consiga um bom lugar como marido de reserva. Marido de reserva. Franzi a testa. Aproximei-me deles. Com licença, os homens olharam para mim. O que foi, miúdo? Cocei a cabeça, um pouco envergonhado. Os homens normalmente não são os chefes da família? Os 3 trocaram olhares confusos. Continuei. O que quer dizer com marido de reserva? Um dos homens deu uma pequena gargalhada. Rapaz, quem te ensinou essas coisas? Ele cruzou os braços antes de explicar. Existem muitas mulheres nobres que nunca chegam a casar. Algumas perdem os maridos, outras simplesmente não encontram um homem adequado. Então procuram rapazes jovens para servirem como maridos de reserva. Na prática, são companheiros apenas para manter as aparências. Se tiverem sorte, vivem uma vida confortável. Se tiverem azar, bem, passam o resto da vida dependentes da esposa. Pisquei os olhos várias vezes. Espera, então são as mulheres que mandam. O homem olhou para mim como se eu tivesse feito a pergunta mais absurda do mundo. Claro que são. Basta olhares à tua volta. Quase todas as famílias importantes são lideradas por mulheres. Outro homem riu. Há qualquer coisa de estranha contigo, rapaz. Forcei um sorriso. Talvez. Despedi-me deles e continuei a caminhar. Mas a minha cabeça estava um completo caos. Que raio de mundo é este? As palavras deles ficaram a ecoar na minha mente. Academia dos Nobres. Marido de reserva. Mulheres no topo da sociedade. Por alguma razão, essas palavras despertavam memórias que eu não devia possuir. Levei uma mão à cabeça. Uma dor aguda percorreu minha mente. Imagens começaram a surgir.
Uma academia. Dirigíveis. Armaduras gigantes. Um príncipe herdeiro. Uma rapariga plebeia. E o nome daquele reino. Ou forte. Os meus olhos arregalaram-se. Não podia ser. As memórias confusas começaram finalmente a encaixar-se. Uma após outra, como peças de um enorme puzzle. Até que compreendi. Este é um mundo daquele jogo. O maldito Otome Game. O jogo que a minha irmã me obrigou a comprar. O jogo por causa do qual fui atropelado. Deixei-me cair sobre a velha mesa da cozinha. Levei ambas as mãos ao rosto. Este mundo é uma piada. Eu, Lux. Um antigo japonês reencarnado. E, de todos os mundos possíveis, tinha acabado justamente naquele. Um mundo onde as mulheres dominavam a sociedade. Um mundo onde os homens podiam acabar vendidos como simples maridos de reserva. Um mundo ridiculamente injusto para qualquer homem que não tivesse poder ou estatuto. Fechei os olhos e suspirei profundamente. A sério, se era para reencarnar, não podiam ter escolhido um mundo normal. Um mundo de fantasia comum. Espadas. Magia. Aventuras. Qualquer coisa servia. Mas não tinha de ser precisamente o mundo daquele maldito Otome Game. Que sorte a minha! Enquanto ainda tentava aceitar a realidade, uma janela azul surgiu diante dos meus olhos. Parabéns por completar a sua primeira masmorra. Recompensa obtida. Classe desbloqueada. Mago. Logo em seguida, a minha janela de estado atualizou-se. Informação: nome, Lux, idade, 5 anos, raça, humano, classe, mago, nível 2 força, 4 velocidade, 5 reflexos, 6 magia, 3 classe. Fiquei alguns segundos a olhar para a janela. Então, um sorriso apareceu no meu rosto. Até agora eu apenas tinha atributos. Mas, a partir deste momento, também tinha uma classe. E, se existia uma classe, então provavelmente existiam habilidades, evolução e talvez até classes superiores. Respirei fundo. Vamos continuar. Sem perder tempo, abri novamente o sistema. Masmorra de nível 2 disponível. Deseja entrar? Sim. O mundo à minha volta distorceu-se mais uma vez. Quando a luz desapareceu, encontrei-me numa caverna muito maior do que a anterior. Desta vez, eu não estava sozinho. À minha frente havia vários pequenos humanoides de pele verde. Usavam armaduras de couro mal feitas e empunhavam adagas de madeira. Goblin. Assim que me viram, soltaram gritos estridentes e correram na minha direção. Giaia. Ainda são lentos. O meu corpo moveu-se quase por instinto. Desviei do primeiro golpe, inclinando apenas a cabeça. Depois do segundo. E do terceiro. Os reflexos adquiridos com os níveis faziam toda a diferença. Aproximei-me do goblin mais próximo. Fechei o punho. Bam! O soco atingiu-lhe o peito. O pequeno monstro foi lançado para trás antes de se desfazer em partículas de luz. Mais 5 XP, 5? Sorri. A experiência recebida era muito maior do que a dos slimes. Sem hesitar, avancei. Cada soco eliminava um goblin. Um após outro. Nenhum deles conseguia sequer tocar em mim. Poucos minutos depois, o último caiu. Masmorra limpa. No chão, 2 luzes começaram a brilhar. Ao aproximar-me, o sistema informou-me. Itens obtidos. Armadura de couro, adaga de madeira. Peguei nos 2 objetos. Apesar de simples, eram muito melhores do que lutar de mãos nuas. Logo à frente surgiu uma escadaria de pedra. Ainda não acabou. Subi até o piso seguinte. Assim que cheguei, mais goblins esperavam por mim. Desta vez eram ainda mais numerosos. Sem dizer uma palavra, corri na direção deles. O combate durou apenas alguns minutos. Os monstros caíam um atrás do outro. No final, o último goblin desapareceu em partículas de luz. Uma sequência de notificações surgiu imediatamente. Parabéns! Subiu para o nível 3. Masmorra de nível 2 concluída. Recompensa especial obtida. Uma nova janela apareceu. Habilidade adquirida.
Corte de vento, nível 1. No instante em que toquei na janela, uma enorme quantidade de conhecimento invadiu a minha mente. Era como se eu tivesse praticado aquele feitiço durante anos. Sabia exatamente como lançar a magia. Sabia quanto mana consumia. E sabia como controlar a trajetória da lâmina de vento. Incrível! Abri novamente a minha janela de estado. Informação: nome, Luxidade, 5 anos, raça, humano, classe, mago, nível 3, força, 5 velocidade, 6 reflexos, 7 magia, 4 habilidades. Corte de vento, nível 1. Olhei para a palma da minha mão. Um sorriso surgiu no meu rosto. Então, é assim que os magos lutam. Uma leve corrente de vento começou a girar à volta dos meus dedos. Aquele era apenas o começo. Saí de casa logo pela manhã. A primeira coisa que fiz foi dar aos meus pais um enterro digno. Demorei horas a cavar as 2 sepulturas. No final, permaneci em silêncio diante delas durante alguns minutos. Descansem em paz. Era a única coisa que podia fazer por eles. Virei-me e fui embora. Depois disso, decidi experimentar a minha nova magia. Fiquei diante de uma árvore alta nos arredores da aldeia. Estendi a mão. Corte de vento. Uma pequena lâmina de ar disparou. Vosh. A magia atingiu o tronco, e não aconteceu absolutamente nada. Nenhum arranhão. Ainda é demasiado fraca. Suspirei. Em vez de desistir, comecei a treinar. Se não conseguia cortar uma árvore, então começaria pelas folhas. No início era praticamente impossível. A lâmina de vento dissipava-se antes sequer de as tocar. Uma tentativa. 2. 10. 100. Continuei a repetir o feitiço até a mana se esgotar por completo. Esperava recuperar. E recomeçava. Só ao cair da tarde consegui finalmente cortar uma única folha. Proficiência aumentou. Corte de vento alcançou o nível 2. Sorri satisfeito. Era um progresso pequeno. Mas era progresso. Nessa noite dormi profundamente. No dia seguinte, entrei na masmorra de nível 3. Assim que fui teleportado, estranhei o silêncio. Nenhum monstro. Nenhum som. Avancei com cautela. Um passo. 2. 3. De repente, tudo escureceu. Quando voltei a abrir os olhos, estava novamente deitado na minha cama. Uma janela azul apareceu diante de mim. Morreu. Tentativa falhada. Deseja tentar novamente? Não senti dor. Não vi nenhum inimigo. Simplesmente, morri. Voltei a entrar. E morri outra vez. E outra. E outra. As mortes repetiam-se vezes sem conta. Sempre da mesma forma. Sem que eu sequer conseguisse perceber o que me atacava. Isto não faz sentido. Na tentativa seguinte, resolvi fazer algo diferente. Assim que entrei, corri com todas as minhas forças. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então, uma dor insuportável atravessou o meu corpo. Olhei para baixo. A minha perna direita tinha desaparecido. No lugar dela havia apenas sangue. Antes que pudesse reagir, tudo escureceu novamente. Acordei outra vez na minha cama. Respirei ofegante. A dor tinha desaparecido. Mas a memória permanecia. Então era isso, finalmente tinha descoberto o responsável. Slimes gigantes. Consegui vê-los por uma fração de segundo antes de morrer. Eram rápidos demais. Fortes demais. Eu não tinha qualquer hipótese num combate direto. Então o que faço? Passei os dias seguintes a morrer repetidamente. Entrava. Observava. Morria. Voltava. Cada morte ensinava-me alguma coisa. Cada tentativa revelava um pequeno detalhe. Após dezenas de mortes, cheguei finalmente a uma conclusão. A força física não resulta. Os corpos daqueles slimes absorviam impactos com facilidade. Mas, a minha magia conseguia atravessá-los. O problema era outro. O meu corte de vento ainda era demasiado fraco. 2 meses depois, 2 meses passaram num piscar de olhos. Durante esse tempo, a minha rotina não mudou. Treinar. Entrar nas masmorras.
treinar novamente e repetir tudo no dia seguinte. Graças a isso, já me tinha habituado àquele mundo. Também, fiz 6 anos. Ao acordar naquela manhã, abri a janela do sistema por hábito. Informação: nome, Lux, idade, 6 anos, raça, humano, classe, mago, nível 4, força, 6 velocidade, 7 reflexos, 8 magia, 5 habilidades, corte de vento, nível 6, companheiros, Rai, Slime, nível 3 habilidades, corte de Slime, regeneração, absorção. Fechei lentamente a janela. Evoluí bastante. Há apenas 5 meses, eu era um miúdo completamente indefeso. Agora, mesmo sem contar com o sistema, conseguia derrotar facilmente monstros de baixo nível. O maior progresso, no entanto, tinha sido o Rai. O pequeno Slime azul já não cabia na palma da minha mão. Media quase meio metro de altura e o seu corpo gelatinoso brilhava com um tom azul claro muito mais intenso do que antes. Graças à habilidade absorção, ele ficava mais forte sempre que consumia monstros ou materiais ricos em mana. Já a regeneração permitia-lhe recuperar rapidamente qualquer ferimento. E a habilidade corte de Slime criava lâminas de gel extremamente afiadas, capazes de cortar monstros muito maiores do que ele. Sorri ao vê-lo saltar alegremente à minha volta. Parece que és tu quem mais cresceu nestes 2 meses. Poru. Rai abanou o corpo, parecendo responder com entusiasmo. Levantei-me. Ainda precisava de comida para nós dois. Peguei na pequena bolsa com as poucas moedas que tinha conseguido ganhar vendendo alguns materiais obtidos nas masmorras. Vamos ao centro da aldeia. Poru. Rai saltou diretamente para o meu ombro, onde já costumava ficar durante as caminhadas. Saí de casa e segui pela estrada de terra. A aldeia estava mais movimentada do que o habitual. Mercadores montavam as suas bancas. Crianças corriam de um lado para o outro. Os agricultores regressavam dos campos com carroças cheias. Depois de tantos meses a viver ali, aquele lugar começava finalmente a parecer um lar. Enquanto caminhava em direção ao mercado para comprar alimentos, eu não fazia ideia de que aquele dia mudaria completamente o rumo da minha vida. Quando cheguei ao centro da aldeia, senti vários olhares pousarem sobre mim. Ou melhor, sobre o Rai. As pessoas afastavam-se ligeiramente quando passávamos. Algumas cochichavam entre si. Aquele miúdo anda com um monstro? Que nojo! É perigoso. Deviam expulsá-lo da aldeia. Suspirei. Já estava habituado. Apenas ignorei todos aqueles olhares. Monstros eram vistos como inimigos da humanidade. Era natural que ninguém entendesse por que razão eu andava com o Slime ao ombro. Mesmo assim, continuei a vender os materiais que trazia das masmorras. Peles. Presas. Núcleos mágicos. Apesar do desprezo evidente, os comerciantes acabavam sempre por comprar os meus produtos. Dinheiro era dinheiro. No fim do dia, pouco lhes importava a origem das mercadorias. Quando o sol começou a desaparecer, guardei as moedas na bolsa e iniciei o caminho de volta. Foi então, 3 homens surgiram à minha frente. Passa todo o dinheiro, miúdo. E deixa o monstro aí. Assim talvez saias daqui inteiro. Olhei para eles em silêncio. Nem sequer valia a pena responder. No instante seguinte, bam! O primeiro caiu inconsciente com um único soco. Bam! O segundo nem teve tempo de reagir. O terceiro tentou fugir. Rai saltou do meu ombro e bloqueou-lhe o caminho. O homem empalideceu. Quando se virou novamente para mim, recebeu um golpe na nuca. Tut! Os 3 ficaram estendidos no chão. Peguei novamente na minha bolsa. Vamos, Rai. Poru. Como se nada tivesse acontecido, continuei a caminhar. Ao mesmo tempo, numa luxuosa residência da aldeia, uma mulher vestida com roupas caras bateu violentamente na mesa. O quê? O empregado baixou a cabeça. Os homens que contratamos desapareceram. Desapareceram. Encontramo-los inconscientes na estrada. Nenhum deles conseguiu explicar o que aconteceu. A expressão da mulher tornou-se sombria. Há muito que ela queria livrar-se daquele miúdo. Lux vendia materiais de monstros por preços muito inferiores aos dela.
Isso estava a prejudicar seriamente os seus negócios. Inúteis, ela cerrou os punhos. Como é que 3 adultos perderam para uma criança? Quando regressei à casa, não perdi tempo. Depois de guardar as compras, abri novamente o sistema. Masmorra de nível 4 disponível. Sorri. Vamos. O espaço distorceu-se. Assim que entrei na masmorra, um enxame de insetos gigantes avançou na nossa direção. Pareciam besouros do tamanho de cães. Rai. Poru. O pequeno Slim lançou várias lâminas viscosas. Eu completei o ataque com um corte de vento. Em poucos segundos, todos os monstros desapareceram. Seguimos para o piso seguinte. Desta vez, Slimes venenosos. Tinham um tom arroxeado e libertavam um gás esverdeado à sua volta. Não os absorvas logo. Rai olhou para mim. Espera até eu acabar com eles. Poru. Disparei sucessivas lâminas de vento. Os Slimes foram cortados um após outro. Só depois permiti que Rai se aproximasse. O pequeno Slim começou a absorver lentamente os corpos. Durante alguns segundos, o seu corpo brilhou como uma luz púrpura. Uma janela surgiu diante de mim. Rai adquiriu a habilidade Veneno. Rai subiu para o nível 4. Nada mal. Rai abanou alegremente o corpo. Continuamos a explorar. Nos pisos seguintes enfrentamos goblins equipados com armaduras reforçadas por tecido de slime. Também apareceram slimes revestidos por placas de couro endurecido. Os monstros tornavam-se cada vez mais resistentes. Ainda assim, conseguimos derrotá-los sem grandes dificuldades. Finalmente chegamos ao 3º andar. Assim que entrei, arrepiei-me. Uma aura pesada envolvia todo o local. À nossa frente estendia-se um enorme labirinto de pedra. Fica atento. Poru. Rai avançou alguns metros à frente. De repente, várias aranhas gigantes desceram do teto. Mas, antes que me aproximasse, Rai envolveu-as completamente. Em poucos segundos, as aranhas tinham desaparecido. Absorvidas. Sorri. És guloso. Depois de quase 15 minutos a percorrer corredores intermináveis, encontramos finalmente a saída. Uma enorme porta de pedra esperava-nos do outro lado. Empurrei-a lentamente. O 4º andar. O último piso. Assim que entramos, flechas cortaram o ar. Cuidado. Desviei-me por instinto. Ao longe, vários elfos armados com arcos preparavam uma nova salva. Diferente dos monstros anteriores, eles mantinham distância e coordenavam os ataques. Foi, sem dúvida, o combate mais difícil desde que obtive o sistema. Sempre que um de nós era atingido, Rai usava a sua habilidade de regeneração para curar os ferimentos. Graças a isso, conseguimos aproximar-nos aos poucos. Quando finalmente entramos no alcance da minha magia, corte de vento, uma sucessão de lâminas invisíveis atravessou o campo de batalha. Os elfos caíram um após outro. Pouco depois, o último desapareceu em partículas de luz. Uma série de notificações surgiu diante de mim. Masmorra de nível 4 concluída. Recompensas obtidas. Bola de fogo, nível 1 parede de terra, nível 1 espada de ferro. Peguei na espada e sorri. Até aquele momento, tinha dependido apenas dos meus punhos e da magia. Agora, também possuía uma arma de verdade. Com Rain novamente pousado sobre o meu ombro, regressei a casa. Depois de um dia tão longo, bastou deitar-me na cama. O sono venceu-me quase imediatamente. Uma semana depois, durante a semana seguinte, tentaram matar-me todos os dias. Emboscadas na estrada. Veneno misturado na comida. Assassinos escondidos durante a noite. Parecia que alguém estava verdadeiramente decidido a eliminar-me. No início pensei que fosse azar. Depois percebi que não. Aquilo era demasiado organizado. Depois de capturar um dos assassinos e interrogá-lo, finalmente descobri a verdade. Uma nobre da aldeia tinha colocado uma recompensa pela minha cabeça. O motivo? Eu estava a destruir o negócio dela. Os materiais que vendia eram melhores e muito mais baratos do que os dela. Por isso, a solução encontrada foi simples. Eliminar-me. Que mulher irritante. Olhei para Rai.
Consegues entrar na casa dela sem seres visto. O pequeno Slim abanou o corpo com confiança. Naquela noite, infiltrou-se silenciosamente na mansão. Quando regressou, trouxe a confirmação. Ela continuava a planear novas formas de me matar. Sorri. Então, vamos divertir-nos um pouco. Todas as madrugadas, lançava uma pequena bola de fogo contra a janela do quarto dela. A explosão era tão fraca que nem partia o vidro. Mas fazia barulho suficiente para a acordar. Na primeira noite, ela apenas ficou irritada. Na segunda, mandou os criados procurar o responsável. Na terceira, começou a dormir cada vez menos. Ao fim de uma semana, tinha enormes olheiras. Sempre que fechava os olhos, outra pequena bola de fogo surgia. Enquanto ela enlouquecia, eu treinava. Proficiência aumentou. Bola de fogo atingiu o nível 2. Sorri satisfeito. Além disso, aproveitei para praticar com a espada de ferro. Ainda estava longe de ser um espadachim competente. Mas pelo menos já dominava o básico. Com o treino concluído, decidi desafiar a próxima masmorra. Masmorra de nível 5. Respirei fundo. Vamos, Rai. O pequeno Slim saltou para o meu ombro. No instante seguinte, fomos teleportados. Primeiro andar assim que entramos, Slims gigantes e goblins gigantes correram na nossa direção. Levantei a mão. Bola de fogo. A explosão desviou completamente a atenção dos monstros. Era tudo de que Rai precisava. Enquanto eles olhavam para mim, Rai atacou pelas costas. Em poucos minutos, todos os monstros tinham desaparecido. Como sempre, Rai absorveu os corpos dos Slims gigantes antes de seguirmos em frente. Segundo andar à nossa frente surgiu um enorme sistema de túneis. Escuros. Estreitos. Silenciosos. Cada túnel escondia monstros diferentes. Lodos. Aranhas. Insetos gigantes. Era impossível prever o que apareceria a seguir. Avançamos lentamente. Mais do que uma vez estivemos perto de morrer. Mesmo assim, depois de muito esforço, encontramos a saída. Terceiro andar assim que entramos, o ambiente mudou completamente. Uma névoa branca cobria todo o chão. Fantasmas flutuavam silenciosamente por toda parte. Estranhamente, nenhum deles nos atacou. No centro da sala encontrava-se apenas um baú. É uma recompensa. Aproximei-me com cautela. Quando abri, uma luz intensa envolveu o meu corpo. O sistema apareceu imediatamente. Evolução de habilidades disponível. Sem hesitar, escolhi fortalecer o corte de vento. A janela brilhou intensamente. Corte de vento evoluiu. Nova habilidade desbloqueada. Múltiplos cortes de vento. Nível atual, 10. Efeito. Pode lançar até 5 lâminas de vento simultaneamente. Olhei para as minhas mãos. Conseguia sentir claramente que aquela magia era muito mais poderosa. Quarto andar mal demos o primeiro passo, sombras surgiram em todas as direções. Vampiros. Diferente dos monstros anteriores, eles lutavam em grupo. Atacavam. Recuavam. Esperavam pelo momento certo. A inteligência deles era assustadora. Parede de terra. Uma muralha ergueu-se imediatamente à nossa frente. As garras e as lanças dos vampiros chocaram contra ela. Enquanto Rai regenerava os ferimentos que sofríamos, eu lançava sucessivos múltiplos cortes de vento. A batalha foi longa. Mas, no fim, atravessamos o portal para o último piso. Quinto andar assim que entrei, senti uma enorme pressão. No centro da sala, encontrava-se um goblin gigantesco. Media quase umas 5 metros de altura. Os músculos pareciam feitos de pedra. Na mão direita segurava um enorme machado. Os seus olhos vermelhos fixaram-se em mim. Graaa! O rugido fez toda a masmorra tremer. O combate começou imediatamente. Múltiplos cortes de vento. 5 lâminas invisíveis atingiram o corpo do chefe. Pequenos cortes apareceram, mas era tudo tão resistente. Num instante, o líder Goblin apareceu à minha frente. O enorme punho atingiu-me em cheio. Bom! O meu corpo foi lançado contra a parede. Ouvi vários ossos partirem.
Mal conseguia respirar. Se levar outro golpe, vou morrer. Foi então que Rai entrou em ação. O pequeno Slim lançou-se sobre o braço do líder Goblin. A habilidade e a absorção começou imediatamente a drenar a energia do monstro. O Goblin rugiu de dor. Os seus movimentos tornaram-se mais lentos. Mais pesados. Era a oportunidade que eu precisava. Peguei na espada de ferro. Concentrei todo o meu mana. E atirei-a com todas as minhas forças. A espada girou no ar. Xiing. A lâmina atravessou o olho do líder Goblin e perfurou-lhe o cérebro. O enorme corpo ficou imóvel durante alguns segundos. Depois, caiu pesadamente no chão. Bom! No instante seguinte, tudo ficou branco. Quando voltei a abrir os olhos, estava deitado na minha cama. Rai dormia tranquilamente ao meu lado. Sorri de alívio. Conseguimos. Essas foram as últimas palavras que consegui dizer. O cansaço acumulado venceu-me. E desmaiei imediatamente. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi abrir a janela do sistema. Informação: nome, Luxidade, 6 anos, raça, humano, classe, mago, nível 5 força, 7 velocidade, 8 reflexos, 9 magia, 6 habilidades múltiplos cortes de vento, nível 10 bola de fogo, nível 2 parede de terra, nível 3 companheiros, Rai, Slim, nível 5 habilidades corte de Slim e regeneração, absorção, veneno. Observei a janela durante alguns segundos. Então, subi mais um nível. Antes que pudesse fechá-la, outra notificação apareceu. Recompensa da masmorra de nível 5 recebida. Companheiro desbloqueado. Dragão bebê. Um dragão. Uma pequena esfera negra surgiu diante de mim. Poucos segundos depois, a casca começou a rachar. Crack. Crack. Do interior saiu um pequeno dragão negro. Ainda era do tamanho de um gato, mas já possuía pequenas asas, garras afiadas e 2 chifres minúsculos. Assim que abriu os olhos, olhou diretamente para mim. Depois aproximou-se lentamente. Encostou a cabeça à minha mão. Sorri sem perceber. Então és tu. O pequeno dragão soltou um som baixo e esfregou a cabeça contra mim. Vou chamar-te Dark. GRR. Pareceu gostar do nome. Rai aproximou-se curioso. Durante alguns segundos, os dois observaram-se em silêncio. Depois, Rai deu um pequeno salto. Dark respondeu com outro. Os dois começaram imediatamente a brincar. Soltei uma pequena gargalhada. Parece que se deram bem. Depois de pensar um pouco, tomei uma decisão. Não vou entrar em mais nenhuma masmorra durante algum tempo. Precisava de fortalecer aquilo que já possuía. Por isso, durante os 6 meses seguintes, apenas treinei. Todos os dias. Sem exceção. Treinava magia até ficar sem mana. Praticava esgrima até os braços deixarem de responder. Aprimorava o controlo do vento, do fogo e da terra. Enquanto isso, Rai fortalecia as suas habilidades através de combates controlados e da absorção de monstros que ainda guardava. Dark crescia lentamente. A cada semana tornava-se um pouco maior. As suas escamas escureciam cada vez mais. E a sua presença tornava-se mais intimidadora. Comigo, continuava dócil. Mas bastava um estranho aproximar-se para mostrar os dentes e soltar um rosnado ameaçador. Era um contraste curioso. Sorri enquanto observava os dois. Acho que já não estou sozinho. Desde a morte dos meus pais, nunca mais tive uma família. Mas agora, tinha o Rai. Tinha o Dark. Era estranho pensar nisso. Afinal, um era um Slim. O outro, um dragão. Mesmo assim, para mim, eram a minha nova família. Durante esses 6 meses, aconteceu também outra coisa inesperada. A nobre que insistia em mandar assassinos atrás de mim, desistiu. Pelos rumores que ouvi na aldeia, os prejuízos acumulados acabaram por obrigá-la a vender os seus negócios. Pouco tempo depois, mudou-se para outra região. Ainda bem. Era um problema a menos. Ao fim de 6 meses de treino, senti finalmente que estava preparado. Respirei fundo. Abri o sistema. Masmorra de nível 6 disponível. Sorri.
Está na hora. Rai saltou para o meu ombro. Dark abriu as pequenas asas e pousou na minha outra mão. Vamos. No instante seguinte, o espaço à nossa volta distorceu-se. Quando a luz desapareceu, uma onda de calor atingiu-nos imediatamente. Areia. Até onde a vista alcançava. O sol abrasador queimava o deserto. O vento levantava pequenas tempestades de areia. Um deserto. Antes que pudesse observar melhor os arredores, a areia começou a mover-se. 1, 2. Dezenas de sombras emergiram lentamente do solo. Escorpiões gigantes. Cada um deles tinha quase 3 metros de comprimento. As caudas terminavam em ferrões negros que pingavam um líquido esverdeado. Veneno. Rai e Dark colocaram-se imediatamente à minha frente. Sorri enquanto segurava a espada. Parece que esta masmorra não pretende dar-nos as boas-vindas.